vez. É o tempo dos assassinos. Meu nome é Clarice Falcão, minha profissão é professora de História, e aqui na Terreira da Tribo de Atuadores Oinóis Aqui Travês, na Escola de Teatro Popular, eu ministro a disciplina História do Pensamento Político. Por que introduzir o estudo da história nas oficinas que a Terreira realiza? O trabalho do Oinóis sempre foi voltado para a questão social. E a cadeira de História do Pensamento Político tem o objetivo de examinar os processos históricos que, durante o decorrer da história, e a maneira como os homens e as mulheres de cada época viam o seu mundo. Como é que se construía o imaginário de cada processo desses. Então, a gente trabalha com a mesma perspectiva, porque esse é um dos valores que norteiam o trabalho do Oinóis Aqui Travês, com a proposta do Rainer Miller, que é o teatro como laboratório de investigação social. E aqui na Terreira, nós temos a disciplina que atende primordialmente a ideia do Rainer Miller, que ele dizia, historicizar sempre. É importante que cada ator, na sua formação, consiga identificar, localizar e relacionar os processos históricos para poder contextualizar. Por isso eu pedi que a gente assistisse o Danton antes, que agora nós vamos ver o processo revolucionário e vamos ver como é que todas essas ideias de igualdade... Quando o ator vai fazer um trabalho de teatro que reflete um determinado momento social, é importante que ele tenha condições de contextualizar o que está sendo discutido. Como é que as pessoas foram construindo a história a partir das suas necessidades. Esse é o objetivo da disciplina de História do Pensamento Político. Nessa direção, a gente estuda os principais teóricos, a gente dá uma revisada em algumas correntes de pensamento, e a ênfase maior é a partir da história do capitalismo. Então, a partir do capitalismo, a gente vê como se estruturou o mundo, moderno e contemporâneo, porque a nossa realidade é a realidade do capitalismo. Então, é importante conhecer como é que se estruturou o modo de produção capitalista na história. A metodologia que nós utilizamos, em primeiro lugar, é buscar, na medida do possível, fazer um trabalho integrado entre as várias disciplinas. Quando nas aulas práticas está sendo a proposta de um trabalho sobre um determinado processo que envolve a história, eles sempre me procuram. E isso para nós é muito importante, essa relação que existe entre as disciplinas teóricas e as disciplinas práticas, para que haja realmente um fechamento nessa formação de ator, que é o que nós pretendemos. Eu sempre acho que a gente tem que partir do básico. A gente tem que partir de um primeiro processo de entendimento, né? Isso é uma dificuldade hoje porque as pessoas não leem mais. Mas, de qualquer maneira, aqui tem que ler. E aqui a gente tenta discutir de maneira com que haja um entendimento no que foi lido, no trabalho que está sendo feito, o que significa, por exemplo, descrever um processo histórico como o fascismo. Da onde saiu? É importante conhecer, em primeiro lugar, uma parte da história do criador, né? Que mundo ele vivia, contextualizar o seu pensamento e, a partir daí, construir o conhecimento, que é possível nessas circunstâncias, o conhecimento da obra, né? Para que o ator saiba o que ele está dizendo. É importante que o ator consiga contextualizar o processo que ele está trabalhando. Esse é o foco da disciplina História do Pensamento Político
e a gente tem vitórias extraordinárias, né? Às vezes parece que a gente não anda muito e quando tu vais fazer uma discussão, tu vê como tem alunos que cresceram aqui. E isso, para mim, é a maior satisfação. E, a partir daí, prover com toda a possibilidade de leitura, de exercícios, da capacidade de entendimento, que é uma coisa muito difícil num mundo em que é hegemônico o papel da mídia. Né? As pessoas basicamente se informam pela mídia, e essa é uma das coisas que nós fazemos questão de discutir. Quer dizer, não é o que está na internet, o que está na Rede Globo, o que está na Rede Record, que é a verdade. No momento que o seu austríaco fala, as palavras eram bem comuns, é quase em propaganda de TV, assim, que a gente vê, eles usam as palavras bem familiares, bem comuns, que a gente chega a se tocar, mas é tudo para vender, tudo para a gente consumir. Então, nós tentamos debater todas essas influências e procurar levar o aluno a criar a sua visão de mundo. Durante as aulas da Clarice, eu entrei em contato com várias filosofias políticas e nós tivemos várias discussões. Então, eu li o Lenin, acabei lendo Emma Goldman. E isso acho que formou muito de como eu me vejo hoje em dia, assim. Acho que eu aprendi muito mesmo sobre pensar a política e dar valor às palavras muito com as aulas e as reflexões das aulas da Clarice Falcão. Sempre que os trabalhos feitos nas aulas práticas são apresentados, nós temos uma amostra de aprendizagem que já tem vários anos e que é muito rica, onde os oficinandos, os alunos das várias oficinas e da Escola de Teatro Popular mostram o que eles aprenderam. Isso é bem identificável. Por quê? Porque no fim de cada apresentação nós temos discussões. E essas discussões, às vezes, conduzem a um aperfeiçoamento maior. No momento, por exemplo, em que se faz um seminário, no momento em que a gente faz uma discussão a respeito da atualidade à luz do que era visto em sala de ensaio. Né? Então, todo esse processo nos traz pessoas com um crescimento muito grande. Nós temos alunos que estão no grupo agora, que fazem parte do Nós Aqui Outra Vez, que foram alunos da Escola de Teatro Popular. Vários deles. Alguns até já faziam outras oficinas e vieram fazer a escola para ter uma formação mais completa. E isso, para nós, é muito bom, porque faz parte, né, da nossa ideia de compartilhamento do trabalho do Nós Aqui Outra Vez. Quer dizer, não é só a ideia da fruição, é a ideia da transformação que se dá através da educação. Foi super incrível, vai fazer tempo mesmo que eu não vim em teatro, foi muito emocionante, gostei muito. Quero poder voltar outra vez, claro.